Boa noite, você que serve a Deus, você que não serve, você que não conhece, você que conhece, mas que está distante do Pai. Essa noite te convido a ficar até o final desse vídeo, onde eu vou estar compartilhando um pouco da Palavra de Deus. Eu entrei nesse propósito de cada dia estar compartilhando um pouco daquilo que eu consumo para minha vida espiritual, para aqueles que precisam. Sabe, talvez tenha pessoas que não saibam ler, mas escutam. E que esse vídeo chegue para elas. Antes de começar esse vídeo, eu orei para que Deus leve esse vídeo a pessoas que precisam ouvir, de longe e de perto. Tem lugares também que a palavra de Deus não pode entrar, mas talvez um vídeo como esse entre. Então eu quero aproveitar essa oportunidade, esse canal, para fazer o ID do Senhor, para compartilhar a palavra de Deus, porque a Bíblia vem nos dizer que o Senhor Jesus voltará quando a palavra dele for conhecida em todo o mundo. Então eu quero fazer parte desse grande propósito, que é levar a palavra do Senhor. Todos nós temos uma profissão que escolhemos desde quando éramos pequenos, que estudamos. Eu estudei para ser nutricionista. Não atuei na área, não trabalhei. Trabalho com vendas, é o que eu gosto. Mas todos têm um propósito maior. Não sei se vocês viram The Chosen, né? Mas fala um pouco sobre isso, sobre o propósito maior, que é manifestar o reino de Deus na Terra, revelar o reino de Deus na Terra. E nessa noite, eu te convido a pegar a sua Bíblia e abrir aqui em Gênesis, capítulo 2. E a gente vai estar lendo junto e alimentando a nossa alma com a palavra de Deus, renovando a nossa mente, para que a gente venha estar blindado contra as setas e dados inflamados do maligno. Amém? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado do sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então o Senhor vem nos falar aqui da importância, de descansar. E a gente vive numa correria, Principalmente a gente que tem filho. Tenho uma filha de 4 e um bebê de 4 meses. Então, todo dia a gente acorda naquela rotina, muitas vezes automática, de cuidar deles, do nosso marido, do nosso lar. E muitas vezes a gente se esquece de dar um descanso para o nosso corpo. Muitas vezes a nossa mente está tão ligada que a gente não consegue desligar, simplesmente. Claro que a gente tem as nossas responsabilidades, mas o corpo sente. Hoje foi um dia que eu não levantei para ir para academia, porque meu filho acordou de noite chorando e eu não dormi direito. Então, tem coisas que a gente mesmo percebe que a gente precisa de um descanso, porque se eu não dormir bem eu fico estressada. E já tô naquele período de mulher, Então, já não dormir bem piora mais ainda. Então, o Senhor nos convida sempre a tirar esse tempo de descanso. E confiar nele, Que ele provê, que ele cuida. A Bíblia diz, Acatai-vos e saber que eu sou Deus. Então, o Senhor, ele sempre está no controle de todas as coisas. Não adianta de querer abraçar o mundo com as nossas mãos. Muitas vezes a gente só tem que entregar e descansar no Senhor. Continuando, a formação do homem.
Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. No solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra em Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o opidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A formação da mulher. Versículo 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Bom, pessoal, o título desse vídeo é Encontro com Deus. Aqui, Adão e Eva, eles encontravam com o Senhor todos os dias. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Para eles não fazia sentido botar roupa alguma, porque eles não tinham sido revelado a eles o mal. Então, eu acho que eles eram como crianças. A minha filha tem uma dificuldade de fazer ela vestir roupa, porque ela não entende, né? Mas assim eles eram inocentes e não viam maldade. E todos os dias o Senhor estava ali para encontrá-los, para conversar com eles.
E assim o Senhor quer que vivamos também todos os dias. Procuremos conversar com Ele, procuremos ter um relacionamento com Ele. E tudo isso foi quebrado pelo pecado que entrou no mundo por Adão e Eva. Mas tudo isso foi restaurado por um homem também chamado Jesus Cristo, que entregou a sua vida por mim e por você, para que eu e você pudéssemos voltar a ter comunhão com o nosso Pai, que é Deus, Criador dos céus, da terra, do homem e da mulher. Então o Senhor, Ele nos criou para ter sempre esse relacionamento. Eu queria também falar com vocês, não se sintam culpados de tirar um tempo para descansar. Eu sei que o mundo hoje nos oprime a tomar ação para conseguir dinheiro, para conseguir nossas coisas, para conquistar as coisas materiais, principalmente quem tem filhos. Principalmente eu assim, também me sinto muito cobrada, porque eu já vou fazer 34 anos, eu não tenho casa própria. E eu passei a minha vida em curtição, em festa, e não construí nada. E agora que eu tô construindo, porque eu tenho uma motivação muito grande, que são os meus filhos. Então todo dia eu me acordo de manhã, mas tudo é no tempo de Deus também. A gente não entende, né? Que a gente demorou tanto para despertar a nossa consciência. E passa anos e anos nas trevas, né? Longe do Pai. Mas cada um tem o seu tempo, e Deus, como Ele tem uma promessa na minha vida, Ele também tem uma promessa e um plano para a tua vida. E no tempo certo, o propósito do Senhor, Ele se cumpre. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, esse processo se torna mais rápido ainda. E a gente nem vai passar quando a gente faz aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente nem fica focando. E a gente nem deve focar mesmo. A gente não deve ficar comparando a nossa vida com a dos outros. Se a gente ficar o dia todo ou muito tempo, eu não gosto de entrar muito no Instagram, porque Instagram tudo é perfeito. E a gente nunca tá triste, a vida de todo mundo é muito perfeita. Então eu crio um Instagram para fazer divulgação de produtos. Aí eu rolo o feed, mas logo eu saio. Porque senão a gente fica um tempão lá e a gente acaba entrando nesse sentimento de comparação. De comparar nossa vida com os outros, de achar muitas vezes que Deus nos esqueceu, ou que achar que aquilo que a gente tem é insuficiente. Mas não é. Seja grato por tudo que Deus te deu, por tudo que você tem. Pode não ser o melhor, mas você tem vida, você tem saúde. Eu sempre olho assim, porque tem amigos minhas que queriam ter uma família e não tem. Queriam ter filhos e não tem. E muitas vezes, sabe, tem pessoas que amaldiçoam os próprios filhos. E os filhos são bênção do Senhor. São as coisas que mais me alegram. E o que mais tem me deixado feliz é o Senhor me dar a oportunidade de trabalhar em casa, né? E ficar perto dos meus filhos. Porque eu senti muito esse distanciamento, né? Pelas circunstâncias da vida. Minha mãe teve que ser pai e mãe. E teve que sustentar eu e meu irmão. E eu cuidava do meu irmão em casa. E muitas vezes a gente foi criado na rua, praticamente. A gente fugia, ficava na rua. Ficava sendo cuidado pelo filho de algum amigo da minha mãe. Então, hoje em dia, a gente poder estar perto dos nossos filhos, protegê-los das coisas que a gente passa ou que não gostaria que eles passassem. É algo que nos alegra, sabe? Você, mulher que queria estar perto dos teus filhos.
Mas cuida dele sozinho. Não se sinta culpada. Sei que muitas vezes a minha mãe se sentiu culpada, mas eu e os meus irmãos não somos projetos falidos. Somos improváveis, sim. Mas somos alguém que Deus vai glorificar o nome dele através das nossas vidas. Que quem diria as pessoas dizem que eu ia casar, que eu ia ter filhos? Ninguém, pela vida que eu levava promíscua. Então o Senhor fez tudo novo, o Senhor me deu uma família. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Obrigada a você que ficou até o final. Curta o vídeo e se inscreve no meu canal. Que Deus abençoe você e a sua casa. Não posso falar muito alto porque os meus filhos estão dormindo. Meu marido hoje está em casa. Mas receba essa palavra em nome de Jesus.